E se amanhã não existisse? Não como uma metáfora, não como um exagero, literalmente. E se esse fosse o seu último dia? Feche os olhos por um instante. Esqueça os compromissos, os boletos, os planos. Esqueça até o tempo. Agora me diga, o que você faria com as próximas horas? Com quem você escolheria estar? O que faria questão de dizer? O que deixaria de lado porque nunca foi tão importante assim? A maior armadilha que enfrentamos não é o fracasso, é acreditar que sempre teremos mais tempo. Mais tempo para amar, mais tempo para tentar, mais tempo para perdoar, mais tempo para ser quem somos de verdade. Mas e se o tempo acabasse? Você perceberia que os dias que ignorou eram na verdade tesouros. Você veria que a pressa matou momentos e a distração escondeu milagres. Então, antes que você levante da cadeira, antes que pegue o celular ou volte para a correria, respire. Hoje é o seu presente, não apenas no nome, mas no valor. É tudo o que existe, é tudo o que você tem. E talvez seja tudo o que você vai ter. A gente se acostuma, com o despertador tocando, com a mesma rua, o mesmo café, as mesmas pessoas. Acostuma, tanto que para de enxergar. Para de notar o brilho do céu ao amanhecer, o som da risada de quem a gente ama, a presença silenciosa de quem está ali, todos os dias. Mas e se de repente tudo isso fosse embora? E se o trabalho que você tem hoje fosse o último que a vida te deu? E se esse relacionamento com todas as falhas e belezas fosse a última chance de amar? E se essa rotina fosse o último cenário do seu filme? Você descobriria que aquilo que parecia comum era sagrado, que a mesa posta às pressas era um altar, que o abraço apertado no meio da correria era tudo que sua alma precisava, que a banalidade era, na verdade, um milagre disfarçado. O problema nunca foi a falta de grandes momentos. O problema é que deixamos os pequenos passarem despercebidos. A vida não vai gritar, ela sussurra. E quando você aprende a escutar, descobre que as coisas mais simples são as mais valiosas. Hoje, olhe ao redor, com olhos de quem talvez não veja amanhã, porque talvez o que você chama de rotina seja exatamente onde mora a sua felicidade. E se você partisse hoje? Que morreria com você? Quais sonhos seriam enterrados com seu nome? Quais ideias nunca teriam voz? Quais talentos jamais tocariam o mundo? A maioria vive como se o tempo fosse infinito, como se sempre houvesse um depois. Mas, e se o depois nunca vier? Não são os dias desperdiçados que doem, é perceber tarde demais o quanto ainda havia dentro de você. Um livro que nunca foi escrito, uma música que nunca foi tocada. Seu legado está naquilo que você deixa nas pessoas, está na força que você empresta, no amor que você oferece, na esperança que você reacende, mesmo quando tudo parece escuro. Você tem mais dentro de si do que imagina, mas precisa agir antes que a vida apague as páginas que você nunca escreveu. Hoje ainda há tempo, ainda há fogo, ainda há chance. O que você fará com ela é o que definirá o que ficará de você quando o amanhã não vier. Alguma vez você já sentiu que o mundo enlouqueceu? Que tudo parece fora de controle, que o caos está lá fora e você está aqui dentro, tentando se proteger, se escondendo, atrás de uma rotina morne, se agarrando à zona de conforto como se ela fosse salvação. Mas o que acontece quando o silêncio se torna sufocante? Quando o conformismo vira prisão? Chega um momento em que você precisa quebrar o medo, quebrar a apatia, quebrar a ideia de que viver é sobreviver. Você precisa se levantar, olhar para o espelho e gritar com todo o seu ser: eu sou um ser humano, maldição, minha vida tem valor. Essa fúria que desperta a vida adormecida dentro de você, esse incômodo que desperta a ação, que faz você sair do sofá emocional, largar a justificativa fácil e começar a lutar por uma vida que faça sentido. Sim,
O mundo lá fora está em crise, mas o mundo dentro de você pode se incendiar. De paixão, de propósito, de coragem. Você não está aqui para apenas pagar boletos e esperar pela sexta-feira. Você está aqui para deixar uma marca, para fazer barulho, para mostrar que, mesmo ferido, você não se esconde. Acorde, levante, lute. A vida real começa quando você para de aceitar menos do que merece. Você vai cair, vai ouvir não mais vezes do que gostaria. Vai ser rejeitado, ignorado, subestimado. Mas existe algo que ninguém pode medir, roubar ou definir por você. O seu esforço. Vitórias e derrotas vêm e vão. Mas o esforço é a sua assinatura. É o que você deixa no campo, mesmo quando o placar não é justo. É o que grita mais alto do que qualquer aplauso ou crítica. Você pode perder 1000 vezes, mas cada não que você escuta te empurra um passo mais perto do sim. Você está ficando mais forte, mais consciente, mais preparado. Não é sobre ser o melhor, é sobre não desistir. Sobre continuar quando ninguém mais acredita, quando nem você tem certeza, mas continua. Assim mesmo, você acha que o mundo já viu tudo que você tem a oferecer? Eles acham que você é só aquilo que mostrou até agora? Eles não fazem ideia do que ainda está por vir, porque cada dia é uma nova chance. Cada manhã é uma página em branco. E agora, você tem a caneta. Mostre ao mundo quem você é. Não com palavras, mas com esforço, com presença, com entrega. O que você constrói com suor. Ninguém pode apagar uma palavra de coragem que você nunca teve tempo ou coragem de dizer. Você veio ao mundo carregando uma semente, algo que só você poderia plantar. E se você não planta, ela morre com você. Não se trata de fama, não se trata de números. Qual é o rastro que você está deixando no mundo? Você já pensou nisso? Não falo de fama, nem de números. Falo da impressão invisível que você deixa nos corações que tocou, nos gestos que ninguém viu, nas palavras que mudaram o rumo de alguém. Mesmo que você nunca descubra, esse é o seu legado. Não começa no fim da vida, ele acontece agora, em cada escolha, em cada atitude, em cada momento em que você decide ser autêntico, mesmo quando é mais fácil se esconder. As pessoas se lembram da energia que você traz, do exemplo que você dá quando continua, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo desacreditado. Seu legado está nas batalhas que você escolhe lutar. Na sua coragem, de amar, de tentar de novo, de recomeçar. Está no esforço silencioso que ninguém aplaude, mas que constrói tudo. Você não precisa de permissão para viver grande, só precisa decidir que seu tempo vale algo e que sua vida vai significar algo por cada passo que você dá hoje. É uma semente no tempo, plantada no agora para florescer onde você talvez nunca vá pisar, mas mesmo assim ela florescerá. Porque quando você vive com intenção, seu legado não precisa de estátuas. Ele vive no impacto, na memória, na transformação. Agora, tudo se resume a uma única pergunta. Você vai esperar ou vai decidir que hoje é o seu momento? Você não precisa de garantias, nem de um plano perfeito. Só precisa de uma escolha. A decisão de viver como se amanhã não existisse. Não por medo, mas por reverência à oportunidade rara que é estar vivo. Aqui agora. Sim, você pode fracassar. Sim, pode doer. Mas nada machuca mais do que a ausência de si mesmo na própria história. Nada corrói mais do que a consciência de que você poderia ter tentado e não tentou. A vida não está esperando que você esteja pronto. Ela já está acontecendo. E cada segundo que passa é um convite que não volta. Você quer deixar sua marca? Quer olhar para trás um dia e sorrir com os olhos cheios? Então diga a si mesmo, chega. Chega de adiar. Chega de desculpas. Chega de sobreviver em vez de viver. O mundo pode não mudar de imediato, mas você vai. E quando você muda, tudo
Seu redor começa a se alinhar com a sua verdade. Esse é o momento. Não amanhã, não depois, agora. A decisão final nunca esteve lá fora. Ela sempre esteve em você. Feche os olhos por um instante. Imagine que este é seu último dia, o último nascer do sol, o último café, o último abraço. O que você gostaria de ter feito? O que não pode ficar pendente? Quem precisa ouvir "eu te amo"? O que precisa sair do papel agora? Porque a verdade é brutal e libertadora ao mesmo tempo. Não sabemos quanto tempo temos. Se é justamente isso que torna cada momento sagrado. A maioria das pessoas vive como se o tempo fosse infinito. Mas os que acordam, os que entendem, esses vivem como se cada segundo fosse um milagre. Se amanhã não existisse, o que você faria hoje? Você esperaria ou dançaria, mesmo sem música? Começaria mesmo sem saber tudo? Diria, mesmo com medo de não ser compreendido? A resposta não está nos livros, nem no calendário. Ela está em você, ela sempre esteve. Você tem algo único, algo que o mundo precisa, algo que não pode morrer com você. Então viva, com presença, com intensidade, com coragem. Porque no fim, não. Será sobre o que você teve, será sobre o que você foi. E sobre o que você deixou aceso no coração dos outros. Se amanhã não existisse, você teria vivido o suficiente?